vida próspera, ter casas, carros, dinheiro de sobra. E, de repente, surge uma situação bastante temida. Para quem um dia conheceu o que é viver do melhor, a pior coisa que pode acontecer é perder tudo. Fui crescendo e fui também me profissionalizando naquilo que eu fazia. Então eu consegui despontar no meu trabalho. E, consequentemente, eu fui crescendo dentro da empresa, houve promoções e eu, então, passei a ganhar dinheiro. Porém, quando o dinheiro chegou e era uma quantia expressiva, na época que eu ganhava, veio junto comigo também o orgulho. Porque eu comecei a desprezar tudo que eu sempre considerei. Então, pelo orgulho, eu também comecei a mal administrar a minha vida financeira. Então, eu comecei a perder casa, carro. O carro que eu andava era emprestado do meu pai, eu já não tinha mais. Eu que andava de carro importado, já não tinha mais. A casa que eu tinha acabado de comprar novinha, perdi ela. Perdi meu casamento, perdi minha dignidade, perdi a paz, perdi o sossego. Eu fiquei com uma dívida de mais de 700 mil reais. Vergonha, humilhação e o desejo de tirar a própria vida. Porque era todo dia gerente de banco me ligando para me cobrar. Todo dia os agiotas e ameaças, ao ponto que eu cheguei de pensar em tirar a minha própria vida. Totalmente fracassado. Silvano estava na mesma condição e precisou sobreviver com as sobras da sociedade. Vim do Ceará e a gente passava muita necessidade, ao qual meu pai tinha que dividir, minha mãe dividia um ovo para 4. E nessa situação eu vim tentar uma vida melhor até para mandar dinheiro para minha mãe sustentar os meus irmãos. Tive que enfrentar cozinha de restaurante, lavando panela, limpando o chão. Tinha semana de eu trabalhar, era das 7 da manhã à meia-noite, né? Todos os dias, a semana inteira, não tinha folga. Eu fui humilhado lá dentro, na verdade, eles me tiraram dos setores e acabou que eu perdi o emprego num mês. Eu perdi o emprego, fui mandado embora. Desesperado, quando eu fui demitido, eu perdi tudo e comecei a gastar o restante que eu tinha em rodada de bebida à noite, nas madrugadas, com prostituição, festas e tudo mais. Chegava a gastar de noite aí 500, 600 reais numa roda de bebida e ali eu acabei perdendo tudo. Assim como Rogério e Silvano, muitas pessoas chegam no Congresso para o Sucesso falidas, humilhadas, envergonhadas, no fundo do poço e sem enxergar uma saída. Mas ao firmarem um pacto, uma aliança com Deus, baseada na obediência da palavra, a mudança é total. Pois Deus levanta do pó quem está envergonhado e necessitado. Ser forte é uma decisão. Não é eu preciso ser forte, eu decido ser forte. Olhar para o problema que eu tenho e falar, Deus, eu vou vencer. Eu vou dar a volta por cima, tá doendo, tá difícil. Esse pastor não sabe o que eu estou vivendo, mas eu vou vencer, porque Deus é comigo. Ainda bem que eu tive uma oportunidade de ouro de conhecer o Congresso. Entendi a mensagem que foi falada e foi me apresentada uma proposta de mudança de vida. Se eu fizesse uma aliança com Deus. Então, ali eu comecei. Congresso após congresso, ensinamento após ensinamento. Fui recuperando. Recuperei meu casamento, recuperei a minha paz, recuperei a minha dignidade. A dívida de 700 mil foi caindo. Deus foi me dando a direção. E com a direção que Deus me dava, eu trabalhava e a coisa foi fluindo. Comecei a ser bem-sucedido no meu trabalho. Conforme a empresa ia crescendo, eu ia crescendo junto com ela. Fomos expandindo para outros estados e Deus ia me abençoando pela aliança que eu firmei com Ele. Mas Silvano enxergou uma oportunidade de dar a volta por cima. Eu fui começar numa esquina que era a esquina do rato.
Eu saí vendendo salgado na rua, comecei na panela da minha esposa, comecei a vender salgado de porta em porta, e eu encontrei aquela esquina ali, uma esquina que ninguém dava nada por ela. E ali eu comecei a vender, cheguei a vender R$600 por dia de salgado, coxinha, pastel, fazer a fila para comprar. Aí Deus já me deu a ideia, falou, não, você precisa de algo maior. E Deus me mostrou um outro ponto, e aquele outro ponto que eu fui abrir, aluguei aquele ponto sem dinheiro, porque não tinha condição na época, a mulher confiou, e eu aluguei aquele ponto que era pequenininho, se tornou numa pizzaria. Da pizzaria nós ampliamos, fizemos algo maior ainda, pegamos o ponto do lado, é chamado até o ponto Laberito, mas é um ponto que arrebenta. Deus tem honrado em tudo, e desse ponto que a gente abriu, Deus deu a ideia, a gente abriu outra loja e hoje está uma vida estruturada. Para você prosperar, para você avançar, para você conquistar, para você tomar posse do que está escrito na palavra de Deus, você precisa ser uma pessoa corajosa. Deus também quer te levantar e transformar a sua vida de fracassos em sucesso em todos os sentidos. Não perca mais tempo. Venha fazer uma aliança com Deus no Congresso para o Sucesso e conquiste a mudança total de sua vida. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família. O nosso SOS está aí à disposição, é o WhatsApp, é o 011 3573 3500, que está aí à sua disposição, tá? Você pode mandar a sua mensagem e vamos juntos, vamos lutar, já orando por vocês. Você que está desempregado, endividado, você que diz assim, olha, eu coloco aí no programa porque eu assisto os testemunhos, eu tenho um pouco de paz. Pastor Juliano, não tenho paz. Eu desligo o telefone para não atender os agiotas. As ameaças têm sido constantes na minha vida. Estão ameaçando a minha família. Eu olho aqui para essa janela, eu tenho vontade de pular. Eu vejo os carros, eu tenho vontade de me jogar de baixo. A angústia, a dor na minha alma é muito grande. Eu quero dizer para você, olhando nos seus olhos agora, você vai sair dessa. Eu não te conheço, nem sei quem você é, mas Deus pede, Ele usa a minha boca para dizer para você, você vai dar a volta por cima. Você vai sair dessa situação. E eu não estou falando isso aqui para colocar pilha, te motivar, não. Eu estou dizendo pelo Espírito. Você que tem pensado em tirar a sua própria vida, você que tem pensado em desaparecer, dá um tiro na cabeça por causa de dívida. Não, você não vai fazer isso. Você vai pagar quem você deve. Você vai fazer um pacto com Deus, você vai vir, você vai obedecer, você vai sair dessa, você vai dar a volta por cima. Se há alguns anos atrás você dissesse que isso poderia acontecer com o Ginter, nem ele acreditava que ele tinha futuro. Mas essa história que eu vou colocar agora é a história de uma pessoa que veio da rua, veio das drogas, foi preso e hoje é um empresário bem-sucedido, pai da Sara, bem casado. O que aconteceu com ele vai acontecer com você também. Acompanhe. Como é que é o nome do senhor? É Ginter. Ginter, né? Ginter, quando você começou na igreja, fazer o congresso, como que estava a sua vida financeira, sua vida? A minha vida estava totalmente destruída. Muita gente... Ninguém, na verdade, chega na igreja bem, né? Eu cheguei com a minha vida em todas as áreas destruída. Eu cheguei na igreja praticamente morando na rua, né? Como mendigo, morador de rua. Morador de rua? Morador de rua. A sua situação chegou a um ponto que você começou a viver na rua? Vivi na rua. Cheguei a pegar 2 vezes pneumonia. Uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. Eu andava que nem andarilha pelos estados. O que te levou para a rua, Ginter? Os vícios. Os vícios. Isso. O último estágio foi os vícios, né? Quer dizer que quando nós andamos aqui em Florianópolis, que vimos aquelas pessoas ali no sinal, debaixo do viaduto, pedindo na rua, você chegou naquela situação. Naquela situação. Vivendo assim. Aquele ali foi meu último estágio. Os vícios te levaram a isso. Isso. Né? Quem te convidou para vir na igreja? Foi um obreiro, através de um núcleo, eles evangelizando na comunidade onde eu morava no Rio de Janeiro, e eles me convidaram. Sim. E daquele dia você pegou firme? Aquele dia eu já vim decidido, né? Você já veio decidido? Eu já vim decidido. Ou Deus entra na minha vida e muda e ele me leva porque eu não aguentava mais o sofrimento. Quantos anos você tinha, Ginter? Eu tinha 23 anos. 23 anos. Isso. E vivendo nessa situação, né? Nessa situação. Vindo, obedecendo, praticando o que está escrito na palavra,
O que mudou? Tudo, né? Primeiro, eu cheguei na igreja, os vícios. Deus já me libertou dos vícios. Daí, a partir dali, Deus já começou a abrir uma porta de trabalho. Porque não tinha como abrir uma porta de trabalho nos vícios. Porque o dinheiro que ia pegar, eu ia fazer o quê? Usar droga. Então, primeiro foi dentro, né? Primeiro, Deus transformou o meu interior. Tirou de mim primeiro os vícios. Daí, a partir dali, eu comecei a pegar firme. Deus abriu uma porta de emprego. E eu comecei a caminhar. Foi fácil? Não foi. Porque eu morava debaixo de uma marquise. Então, eu ia para a igreja andando. Eu lembro que eu andava 40 minutos para ir para a igreja. De noite, eu voltava e ia dormir debaixo daquela marquise ainda. Durante 30 dias eu fiquei assim. Ficou nessa situação? Nessa situação, indo para a igreja. Começou um trabalho. Sim, senhor. Começou ganhar o pão de cada dia. Sim, né? senhor. Por que você tomou uma decisão de começar seu negócio? Eu tomei uma decisão porque eu venho já de uma família, de um lar na miséria, né? Desde que eu me entendo por gente, que eu me lembro, com 7, 8 anos, então eu já não tinha o que comer dentro de casa. Então ali era muito frustrante. Às vezes faltava energia. Eu lembro que meu pai fazia gato na rua para ter energia dentro de casa e às vezes a companhia de energia cortava lá no poste para ele não conseguir puxar gato. Então eu já venho de um lar de miséria extrema. E ele trabalhava? Meu pai trabalhava. E nunca viu a grandeza? O álcool não deixava, ele era alcoólatra, né? O mal vem trabalhando de geração em geração na família, né? Sim, senhor. Chegando no congresso, segunda-feira, nasceu o que dentro de você? Nasceu o desejo de querer algo a mais. Por quê? Porque lá fora eu me entreguei para os vícios e para as coisas erradas. Aqui eu falei, em contrapartida, já que Deus começou a mudar minha vida, eu vou me entregar também. E comecei a pegar firme. Eu lembro que eu vinha todo dia para a igreja. Eu falava, eu uso droga todo dia, então eu vou todo dia para a igreja. Comecei a vir todo dia, me encher das coisas de Deus, e ali Deus foi abençoando. Aí abriu a visão. Abriu a visão. O que você começou? Eu comecei primeiro, eu já trabalhava quando era de menor, eu trabalhava, né, de pintura. Então daí quando eu cheguei aqui em Florianópolis, Deus me deu uma visão. Abre uma empresa de prestação de serviço em condomínio, que eu vi que a mão de obra era bem escassa aqui, porque era difícil achar profissionais que desciam em rapel, né? Então ali eu tive essa visão. Eu comecei a trabalhar, me profissionalizei, fiz cursos e Deus me deu essa ideia e eu botei em prática. Começou sua empresa? Comecei a minha empresa. Não foi fácil? Não foi fácil. E aí começou a pegar contrato? Isso, a partir de 2019 eu abri a minha empresa, 2020 veio a pandemia, né? Sim. Então ali muitas empresas faliram e graças a Deus ali Deus sustentou. Eu continuei trabalhando, fazendo serviço, prestando serviço, continuei e Deus foi honrando. Eu quero só perguntar uma coisa. Eu acredito que se você não tiver constrangimento, você fala. Sim, senhor. Seu salário como trabalhador? Como trabalhador, quando eu comecei o congresso, antes de abrir a minha empresa aqui em Florianópolis, eu comecei ganhando R$80 por dia, 1.600 por mês. Por mês. Isso líquido, né? Fora os descontos. 1.600 por mês. Isso. Que não dava para nada. Não dava para nada. Seu contrato, o maior contrato que você fechou depois que começou na empresa, abriu a sua empresa, você abriu sua visão, maior contrato? Eu não tinha fé nem de fechar contrato de 10 mil, pastor. A minha fé era bem pequena mesmo. O meu primeiro contrato, eu lembro que foi de 35 mil. O maior até hoje, pela misericórdia de Deus, foi 140 mil. Você está vendo, meu amigo? Por que o mal trabalha para você não vir segunda-feira? Para que você não comece, para que você não aprenda, não coloque Deus à prova. Como funcionário, ele ganhava 1.600. Quando ele veio segunda-feira e que ele começou a empresa dele, o negócio próprio dele, ele já fechou um contrato de 140 mil. Você diz assim, isso não é nada. Mas ele era um morador de rua. Ele era uma pessoa viciada. Ele era uma pessoa que ninguém acreditava. Porque para ele parar na rua é porque a família não quis mais ele dentro de casa. Aconteceu uma situação. E olha aonde ele está aqui agora, dando o testemunho dele. E você vai dar o seu testemunho. Sai de casa, como ele fez. Vem buscar, vem lutar. Porque se você vier, Deus vai lhe honrar. Isso aqui que está nas suas mãos, Vitor. Esse aqui é o último contrato que eu tomei posse, né? Segunda-feira passada o Senhor falou assim, esse mês não vai terminar sem você receber uma bênção. E eu tomei posse. O mês já vinha sendo abençoado, porque além de eu ter a minha empresa, né? Eu montei uma loja para minha esposa, recém,
Outro segmento. O outro segmento. Eu montei uma loja para minha esposa e a gente estava com dificuldade grande que a gente precisava comprar 2 equipamentos. E esses 2 equipamentos custavam mais de 50 mil, os 2. E nesse mês de abril, Deus abriu a porta e a gente conseguiu comprar os equipamentos. Dia 22, nessa última semana, o técnico foi lá, instalou tudo e já a loja dela já está trabalhando a todo vapor já também. E esse aqui foi o último contrato que eu fechei desse mês. Mas no começo desse mês eu fechei um contrato muito maior. Esse contrato aqui, ele é de 53 mil. Que eu fechei agora sexta-feira, no último dia útil do mês. Mas eu fechei um começo do mês que eu concorri com 4 empresas grandes da região aqui de Florianópolis, que os empresários não sabiam nem como. Eu concorri com 4 empresas e Deus me deu essa vitória, um contrato de mais de 100 mil também no começo desse mês que eu fechei. Hoje casado, tem uma filha, a Sara, tem uma vida com Deus e está aqui no altar dando o seu testemunho. E Guinter, não perca essa fé. A riqueza não é isso aqui, não. A sua riqueza é o Espírito Santo, é a palavra de Deus dentro de você. Sim, Senhor. O que fez você se libertar dos vícios. E muito mais vai vir. Amém. Deus te abençoe. Amém. Segunda-feira, no Congresso para o Sucesso, a entrega gratuita da Aliança do Pacto com Deus. Está sem perspectiva de mudança? Em busca de uma resposta? Venha receber este elemento, que vai trazer resposta e prosperidade na sua vida financeira. E para você que já pegou a aliança, não quebre o pacto. Venha receber de Deus a direção para alcançar seus objetivos. Congresso para o Sucesso. Segunda-feira, às 7, 10, meio-dia, às 15 e às 19 horas, na Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Eu tenho falado para todas as pessoas que têm vindo aqui segunda-feira. Nós não podemos aceitar a ideia de passar mais 6 meses com a vida financeira amarrada. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa tomar uma atitude. Sabe, vir aqui, lutar, pegar a sua aliança do pacto. Se você não pegou ainda, já tem a sua aliança, traz ela. Você vai vir, vamos orar por você. Você vai conseguir ter ideias, direções dadas por Deus para sair do sufoco, da miséria, dessa amarração, dessa inveja, desse peso na sua vida financeira. Você que está me assistindo agora e você trabalha no ramo alimentício, no ramo alimentício. Você tem aí seu restaurante, sua pizzaria, você tem aí o seu próprio negócio, você é dono de um mercado, você é garçom, cozinheiro, você trabalha nessa área. Nós vamos abençoar todos que trabalham nessa área na próxima segunda-feira. Escolhe um horário, às 7, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Eu quero colocar agora a história de um vencedor do Congresso, de uma vencedora, a Ana Beatriz. Daqui a pouco eu volto. Meu nome é Ana Beatriz Queiroz Morales, sou empresária, atuo no ramo da construção civil e no ramo de agropecuária. Quando eu fui para a igreja, quando eu me despertei, foi num momento de grande dificuldade econômica na minha vida. Estava passando por muita luta, muita dificuldade, com uma falência financeira que chegamos a sofrer. E devido a essa situação na qual eu estava vivendo no momento, estava com a vida muito destruída. Dentro da minha casa já não tinha mais paz, a gente não tinha alegria, porque quando mexe com a vida financeira, eu tinha os filhos pequenos, meus meninos pequenos, e eu passei momentos muito difíceis, porque até mesmo não tinha condição de pagar o colégio dos meus filhos. E eu enfrentei, assim, muitos anos da minha vida, uma insônia que era terrível. Situações assim horríveis, para quem foi empresário e tinha um nome e chegou a ter uma condição de vida muito boa. Eu cheguei num momento muito complicado na igreja, mas houve um despertar da fé
na qual nós resolvemos ter um compromisso com Deus ali, uma fé muito grande, uma fé que eu não conhecia, e resolvi lutar pela minha vida que estava destruída. Eu comecei a perceber que eu já não precisava mais de remédios controlados para dormir. Eu batia na cama e dormia. Eu tinha uma paz que até então eu não tinha na minha vida. Você tem a receber lá. Nunca ninguém me pediu nada lá. Pelo contrário, eu sempre fui muito abençoada. Graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa que tenho conquistado, a minha empresa tem sido muito abençoada, tenho tido novos projetos, temos feito contratos novos através da fé, né, que é exercitada, e Deus tem aberto as portas para a minha empresa de novos negócios. Hoje, graças a Deus, eu ando num carro novo, um carro do ano, super moderno, seguro. Eu tenho vários empreendimentos em construção. A gente conquistou uma fazenda com criação de boi. Quer dizer, da situação que eu cheguei para que hoje eu e a minha família, né? É muito triste pensar naquela situação, mas ao mesmo tempo, ver tudo que Deus pode fazer na nossa vida é maravilhoso. A ideia de grandeza para muitos é algo inatingível, inacessível. Por isso, milhares de pessoas se rendem ao fracasso, subjugados pelo medo e a mente limitada que os impedem de prosperar e crescer. Mas para quem quer e não aceita a derrota na vida financeira, é possível comer o melhor dessa terra. Você sabe qual é o segredo para se tornar grande em tudo que se propor a fazer? Saiba que existe um caminho, um método e um segredo infalível para você se tornar a sua melhor versão e alcançar a grandeza que vem de Deus. Segunda-feira, 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e também às 19 horas. Eu já tenho a minha aliança do pacto, o meu compromisso. Então você traz ela, não quebra o seu pacto. Eu não tenho a minha aliança. Quando você chegar aqui, nós vamos te entregar nas suas mãos essa aliança. Que esses 6 meses que faltam aí para terminar o ano sejam meses abençoados, sejam os melhores dias da sua vida. Escute o que o Espírito Santo, o que essa programação, ele usa para falar com você. O Espírito Santo usa esse programa para dizer para você, mude a história da sua vida através da sua fé. Deus te abençoe. E se você está sofrendo, passando por lutas, por dificuldades, você diz assim, eu nem consigo esperar segunda-feira. Vem hoje. Hoje ainda vem cuidar da sua salvação. Hoje, quarta-feira, vai ser a noite do maná escondido. Escolhe um horário, esteja conosco, às 19 horas começa, 8h30 você sai daqui. Deus abençoe vocês, te aguardamos. Ao que guardar minhas palavras, minhas obras até o fim. Nesta quarta-feira, uma noite mais que especial. Sobre a minha mesa, com muita alegria. Para todos os que querem um alimento incomparável. E servirei do precioso e escondido maná. Capaz de nutrir a alma e dar vida a todo aquele que dele comer. Um alimento que dura por toda a eternidade. Participe da noite do maná escondido. Nesta quarta-feira, em todos os templos da Universal. Que o